Alguns psicanalistas, tanto no início da psicanálise quanto ainda hoje, trabalham com uma espécie de elaboração de fases, de períodos. Já no início do século XX, Karl Abraham falava da fase oral, anal e genital. E, de alguma forma, isso seria um elemento constitutivo, um processo de constituição da formação do indivíduo. Lacan, em 1949, nos apresenta a ideia do estadio do espelho. Outros psicanalistas retomaram essa ideia do estadio do espelho. Ao final, o que é o estadio do espelho? Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Já em 1938, Lacan escreve um verbete que está publicado nos outros escritos, e o verbete se intitula Os complexos familiares na formação do indivíduo. Os complexos familiares na formação do indivíduo. E nesses complexos familiares aparecem dois elementos fundamentais: a ideia de imago e a ideia de fase, poderíamos dizer, de complexo, né? Imago e complexo. Para Lacan, habría un primer complexo de desmame, un segundo complexo de intrusão e um terceiro complexo de Édipo. Quer dizer que o Édipo seria o final do processo. Depois Lacan vai reformular isso para, em seu ensino, nos primeiros seminários, começar a elaborar os três tempos do Édipo. Mas lá em 1938 ainda, ele fala do complexo de desmame, complexo de intrusão e complexo de Édipo. Em 1949, como dizia, escreve um texto que se intitula O Estadio do Espelho na formação do eu. O estadio do espelho na formação do eu. E o texto é bem mais curto que os complexos familiares, mas aí aparece, é como se entre o complexo de intrusão e o complexo de Édipo entraria essa ideia de estadio do espelho. Vou ler alguns trechos para ver como é que Lacan, em 1949, nos apresenta essa ideia do espelho, né? Basta compreender o estadio do espelho como uma identificação. De alguma forma, esse corpo despedaçado, esse corpo sem unidade, poderíamos dizer, sem unidade imaginária, que de algum modo habitaria o bebê, é integrado a partir de uma imagem especular, de uma identificação com a unidade do outro. Isso seria algo assim como a origem de uma imago. Esse desenvolvimento, continua o Dr. Lacan, é vivido como uma dialética temporal que projeta decisivamente na história da formação do indivíduo. O estadio do espelho é um drama cujo impulso interno precipita-se da insuficiência para a antecipação e que fabrica para o sujeito, apanhado no engodo da identificação espacial, as fantasias que se sucedem desde uma imagem despedaçada do corpo até uma forma de sua totalidade que chamaremos de ortopédica. Esse corpo despedaçado, cujo termo também fez a ser aceito em nosso sistema de referências teóricas, mostra-se regularmente nos sonhos, quando o movimento da análise toca em um certo nível de desintegração agressiva do indivíduo. Aí então aparece a noção de espelho. O que seria interessante ver é como é que essa noção de espelho, de imagem especular, de imagem
da unidade do corpo projetada num outro pode ser entendido em outra prática psicanalítica como a de François Dolto. Então, Daniel, o que me chama a atenção do que você estava comentando agora é justamente essa fase, né, esse estágio do espelho para o Lacan e para François Dolto não são no mesmo tempo, a temporalidade não é a mesma. Para o Lacan, esse estágio do espelho vai ocorrer entre 6 e 18 meses. Para François Dolto, o estágio do espelho que ela vai trazer ocorre por volta dos 3 anos e ocorre de uma forma diferente, porque o que para ele a criança tem esse corpo despedaçado e o espelho traz essa unidade, para François Dolto, a criança se vê desde muito cedo como inteira no seu ser. Ela vai usar essa expressão. Então, esse estágio do espelho promove justamente uma desintegração. Para ela, esse estágio do espelho ocorre, então, quando a criança tem por volta de 3 anos, e ela vai trazer, como você disse no início, essa questão das fases. Então, ela vai nos mostrando, ela cria um conceito que é a imagem consciente do corpo. Esse conceito, ela começa a escrever esses textos sobre a imagem consciente do corpo em 1957, e o livro, depois, A Imagem Consciente do Corpo, ele é escrito em 1984. E por que isso é importante? Porque nesse estágio do espelho, o que ocorre é que a imagem que é refletida e percebida ali pela criança, que é refletida pelo espelho, a criança, a partir desse momento, faz com que essa imagem do corpo, que até então não era inconsciente, antes do estágio do espelho, a partir dessa experiência com o espelho, essa imagem, então, se torna inconsciente. Então, ela vai trazendo essas fases. Então, por exemplo, para François Dolto tem a fase que ela vai trazendo as castrações. Importante, o estágio do espelho para François Dolto é uma castração. Então, justamente quando a criança percebe que essa imagem que o espelho traz para ela reflete, não é aquilo que ela sentia como inteira em seu ser. Então, a partir disso, essa imagem do corpo se torna inconsciente. Então, essa é uma castração que vai ocorrer num determinado momento a partir dessas fases que ela vai colocando, que são as fases nas quais a criança vai passando. Então, por exemplo, a primeira castração que a criança tem é a castração umbilical. Depois ela passa pela castração oral, anal, e justamente o espelho, essa castração com o espelho vai se dar nesse momento, logo após a uma castração anal, em que ela se vê nesse espelho e descobre a diferença entre os sexos. Então, quando ela se vê nesse espelho, ela vê uma imagem em que ela se vê de frente, ela não vê as costas, por exemplo. E a partir desse momento, ela percebe, então, a diferença entre os sexos. E isso traz um momento realmente de uma castração muito dolorosa para a criança, porque ela não se sente inteira em seu ser. É interessante porque eu citei um texto de 1938, que é a família e na formação do indivíduo, e aí tem alguns elementos em relação com o complexo que são reformulados em 1949 com o estádio do espelho como formação do eu, onde o espelho, digamos assim, seria o processo de unificação de uma imagem imaginária do próprio corpo. E na década de 50, Lacan vai reformular outra vez essa teoria com os 3 tempos do Édipo, que é mais ou menos no momento, na década de 50, quando François Dolto elabora essa noção de espelho ao avesso de aquele Lacan de 1949. É interessante porque ela formula essa ideia desse estágio do espelho justamente para o tratamento com as crianças. Então, pensando
em como tratar essas crianças a partir, antes dessa imagem especular. Então, ela vai formular, a partir dessa experiência clínica mesmo, com as crianças, é que ela formula essa ideia de como seria, então, esse estádio do espelho. O importante aqui é a gente perceber que essa noção da imagem consciente do corpo, ela é construída, então, esse conceito é construído pela Françoise Doutot, e ela vai mostrando quanto que essas primeiras relações que os pais, cuidadores vão tendo com esse bebê, então, essa relação intersubjetiva, esses afetos que a criança vai elaborando e vai experimentando, vai construindo o narcisismo da criança e vai construindo a imagem que ela tem, que é uma imagem que a Françoise Doutot vai falar, que é uma imagem de continuidade e de se sentir ela mesma. E, por exemplo, para exemplificar o que seria essa imagem do corpo, a Françoise Doutot ela vai falar de uma cena em que ela está com uma criança e a criança desenha um vaso de flor muito bonito, com as flores muito bonitas, ali quando estava com ela, no tratamento ali com ela. Depois chega a mãe, a Françoise Doutot convida a mãe para entrar, eram as primeiras sessões. Então, a Françoise Doutot convida a mãe para entrar e essa criança desenha um outro vaso de flor nesse momento, em que essas flores estão murchas, não tem água nesse vaso, é um vaso pequenininho com flores pequenas. Isso mostra quanto que essa imagem do corpo, antes do espelho é uma imagem do corpo, depois do estádio do espelho é uma imagem inconsciente do corpo. Mas o quanto que a criança, essa formulação dessa imagem pela criança vai se dando na relação com o outro. Por isso, o outro é um espelho para a criança também. Ela vai falar que não é só o espelho físico, plano, que é o importante, mas sim como a criança se vê no outro. Lacan vai inserir desde o início a questão do espelho nas relações de identificação. E o processo da constituição do sujeito pode ser pensado a partir das relações de identificação, onde esse primeiro momento de Lacan vai ser abandonado e a ideia de identificação vai substituir, de alguma forma, essa teoria do espelho para mostrar que, de alguma forma, a minha unidade imaginária vai se dar pela captura, podemos dizer assim, de elementos do outro como próprios. E por isso que a Françoise Doutot vai colocar o quanto é importante ter alguém junto nesse momento em que a criança se vê no espelho. Então não basta o espelho. Isso. Precisa ter alguém para que dê sentido àquela experiência em que a criança está ali se vendo no espelho, né? E por volta dos 3 anos, ela não entende muito bem, né, o que é aquela imagem que traz para ela, então, um corpo diferente daquilo que ela tinha como imagem. Então, esse outro é extremamente importante nesse momento em que é construído, então, essa relação dessa criança com esse espelho. Eu poderia ler, aqui no livro, A Imagem Consciente do Corpo, tem uma passagem em que ela escuta, então esse conceito, ele vai sendo construído a partir dos relatos que as mães vão fazendo, a partir da clínica da Françoise Doutot com as crianças. E aqui tem um relato de uma mãe que tem filhos gêmeos univitelinos e que esses gêmeos nunca tinham sido separados até então, e num determinado momento, uma dessas crianças fica doente e não vai para a escola, e a outra fica em casa enquanto uma foi para a escola. Então ela diz assim: certo dia, eles já frequentavam o maternal. Estando um deles resfriado, a mãe decide deixá-lo em casa. Ela leva o outro para a escola. Ela retorna para sua casa, está às voltas com seus afazeres, quando ouve suplicar o filho que brincava sozinho em seu quarto. O tom de súplica sobe e se torna angustiado, e, no entanto, a criança não chama a mãe.
Ela se aproxima da porta entreaberta e vê o menino suplicar para a sua imagem do espelho do armário, para pegar o cavalo de madeira e montar em cima. Sua angústia vai aumentando. A mãe então entra e se mostra, chamando seu filho, que se joga em seus braços e que, em tom reivindicatório e expressivo, lhe diz: X não quer brincar de cavalo. X era o nome do irmão. A mãe, perturbada, compreende que a criança tomou sua imagem no espelho pela presença efetiva do seu irmão. Ela se aproxima do espelho, segurando a criança nos braços, e pega o cavalo e fala da imagem que o espelho apresenta, que é a deles, mas não é nem ela, nem o cavalo, nem o irmão ausente. Aquele de quem se vê a imagem é ele. Ela lhe recorda que de manhã ele estava um pouco doente, mas que o seu irmão, que ela o deixou em casa e levou seu irmão para a escola e que vai buscá-lo lá. A criança ouve com muito interesse. E logo após a chegada do irmão, ela repete essa experiência e a mãe conta como que as duas crianças estavam ouvindo esse relato com muito interesse, prestando atenção naquilo que a mãe dizia sobre essa imagem, mostrando que, olha, eu sou adulta, essa é a minha imagem e essa é a imagem de vocês. A partir desse momento, então, desse estágio do espelho, esse momento de castração, que é um momento muito doloroso para a criança, precisa ser enfrentado, passado por esse momento, e a partir disso vai ocorrer um enlace com o narcisismo primário. Então é a partir desse momento em que a criança começa a perceber a diferença sexual e entender o outro como um diferente. Essas diferentes perspectivas são as que estavam em debate na época do ensino de Lacan, inclusive porque Dolto fazia parte, muitas vezes, dos diálogos, dos seminários de Lacan. Inclusive tem um seminário onde a François Dolto pergunta para Lacan, já abandonando a etapa dos complexos e abandonando a etapa do estadio de espelho, o Lacan estruturalista vem com um discurso que de algum modo desmonta a ideia de etapas evolutivas ou de maturidade. E a própria François Dolto disse: bom, então, ao final das contas, precisamos abandonar a etapa das fases. O diálogo continua, Lacan tenta dar voltas para dizer que, bom, que ele estava indo para outro lugar e reformulando os conceitos básicos da psicanálise. Realmente a Françoise Dolto, ela usa esse momento das fases para ir entendendo em que momento que a criança regride, inclusive, de uma fase para outra. Por exemplo, no nascimento de um irmão, quando ocorre alguma questão, por exemplo, em que a mãe precisa se ausentar, ou quando ocorre o desmame. Então, até o final de seu ensino, a Françoise Dolto, ela vai trazendo essa questão das fases e vai formulando toda a sua teoria a partir disso. Inclusive, uma das consequências que ela vai trazer a partir dessa passagem pelo estádio do espelho é uma questão clínica no tratamento com a criança, que ela vai falar que a partir desse momento do estágio do espelho, a criança ela vai representar o seu desenho ali. Então a Françoise Dolto, ela usa a modelagem e o desenho para fazer o tratamento com a criança, que para ela é a representação da imagem consciente do corpo. Então é a possibilidade da gente aprender essa imagem consciente do corpo da criança através da modelagem e do desenho. E a partir, então, desse estágio do espelho, é que a criança modifica esse desenho e ela passa a representar nesse desenho aquilo que ela gostaria que o espelho mostrasse para ela. Muito bem, muito obrigado. Terminamos por aqui. Muito obrigada.